Jesus, irmãos, quando saiu, a multidão viu que os discípulos tinham saído, e eles saíram a pé, e Jesus chegou, vocês sabem, daqui a pouco vamos chegar lá, ele chega, e quando chega, a multidão chegou primeiro, quando chegou a multidão, aí Jesus olha para a multidão. Como foi o comportamento de Jesus com a multidão? Ele ficou aborrecido? Ele ficou zangado? Vocês podem observar os que tem líder, que ele anda aborrecido, estressado. Aí eles chamam isso hoje de síndrome de burnout, não é assim? Ou burnout, da gente que diz a síndrome do burnout. Ele está estressado. Por que Jesus não se estressou com essa multidão tão grande, que ele estava procurando um lugar para descansar, procurando um lugar para os discípulos descansarem? Mas quando ele chega lá, irmão, que ele olha, lá vem menino, lá vem mulher, lá vem homem, lá vem pobre, lá vem doente. E a Bíblia diz que quando ele olha para a multidão, ele teve o que daquela multidão? Vamos lá, digo, ele teve o que daquela multidão? Confie no Jesus que você serve, porque todos podem se aborrecer com você, mas Jesus 24 horas ele está pronto para te atender. Quem glorifica a Deus? Observem que ele olha para aquela multidão ele diz assim, era como ovelhas. Essa expressão, se você ler Números 27, 17, e se você também ler 1 Reis, capítulo 22, depois você pode ler na própria palavra de Deus, 1 Reis 22, quando Micaías diz para o rei, olha, eu vi Israel todo disperso, e cada um procurando a sua casa. Era uma frase, era um provérbio. Mas quando Jesus olhou para aquela multidão, o que ele viu naquela multidão? Era uma multidão que não tinha líderes, era uma multidão que tinha necessidades espirituais, era uma multidão que não tinha pastor. Hoje eu olho para o Brasil e eu vejo muitas igrejas, eu ando muito, meus irmãos, e tem hora que eu fico com pena das igrejas enganadas, de membros enganados, de tantas profecias falsas, de tantas mentiras, e crentes tão simples e inocentes indo atrás. São multidões que não têm pastor, diga aí, são multidões que não têm, porque o pastor que ama a multidão, ele não explora a multidão, ele não suga da multidão, ele cuida da multidão. Aleluia, aleluia. Aí quando Jesus Cristo olha para aquela multidão, ele diz assim, eu vou atender. E ele começa a pregar, ensinar. Os discípulos viram que a multidão estava cansada e chegaram e disseram, Senhor, despede, o dia já está declinando e nós não temos alimentos para essa gente. E a região, o lugar é deserto, era o litoral noroeste da Galileia, não era o deserto do Saara, era um deserto que na verdade estava próximo ali à região do mar da Galileia, mas que não tinha tanto o que oferecer. Por isso que ele disse assim, despede para que elas vão aqui pelos fazendeiros ao redor, ou algum campo aqui que tenha piedade deles, e dê pão para eles. Jesus olha para os discípulos e usa o plural e diz, dai-lhe vós mesmo o quê? De comer. E eles disseram, mas Senhor, nós não temos nada. Isso aqui é muito interessante, gente, isso aqui é muito importante, escute bem aqui no texto, nós não temos nada. Quando Jesus diz, dai-lhe voz de comer, ele também estava dizendo a missão da igreja. E a minha pergunta é, o que a igreja tem para dar para o mundo? Vocês estão vendo pregadores cheios de ódio? Vocês estão vendo aí nos TikToks, no WhatsApp, é crente amaldiçoando o outro, é crente se digladiando com o outro. A minha pergunta é, o que nós estamos dando para o mundo? É pastor brigando, é padre brigando, é crente brigando. E agora virou moda, eu estou te amaldiçoando, daqui a tal dia tu morre. Aí Jesus disse assim, orai pelos que vos perseguem e bendizei. Vamos, igreja,
Eu hoje, irmão, tenho um evangelho tão cheio de ódio que ninguém pode pisar no meu pé, que eu estou que nem aquele caboclo lá de Caim. Eu matei um menino por pisar no meu. Hoje quem me desafia, eu chamo Deus e jogo feitiço. A minha pergunta é: qual é a missão de vocês aqui nesta cidade? Qual é a missão dessa igreja? A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e disse: eu vou te abençoar os que? Não era Abraão que ia abençoar. Eu abençoarei os que te abençoam e eu amaldiçoarei. Agora em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora olhe para cá. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse, está lá em Gênesis 12, 3, 1:3. A primeira coisa que Deus disse seja, como foi que Deus disse para Abraão? Vamos lá, vocês, como foi que Deus disse para Abraão? Deus disse assim: tu vai sair no mundo, Abraão. Mas como foi que Deus disse para Abraão? Hein? Isso, mas só a partezinha. Ele já saiu. Depois que saiu, o que foi que Deus disse para ele? Olha lá, olha para cá. Pronto. Olha o que Deus disse. Abraão, Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se é imperativo, gente. Se. Vamos, diga vocês, se. E por que tu anda atrás de bênção e não é uma bênção? Qual é a tua missão no bairro? Qual é a tua missão perante o tráfico? Qual é a tua missão perante a política corrupta? Qual é a tua missão diante de um mundo podre? Se nós tivermos o ódio que eles têm, é sinal de que nós não somos bênção. Irmãos, crentes estão cheios de ódio. Quando Nero olhou para Paulo e disse assim: Paulo, nega teu Deus. Ele disse: até aqui eu te respeito, mas não entre nesse terreno, não te cabe essa missão. O pior inimigo de Paulo era Nero, mas você vê eles orando pela autoridade chamada Nero. Hoje os crentes, irmão, perderam o equilíbrio. Até a gente vê irmãzinha que é cheia do Espírito Santo, quando ela abre a boca é só boca de desgraça. Esse ladrão, esse safado, esse bandido, essa bandida, que crença é essa? Está bagunçado, irmãos. Dá-lhe voz. O que você tem para dar para o seu vizinho? Diga aí para o seu irmão: setou uma bênção. Diga para ele: setou uma bênção. 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 Pastor, no capítulo 26, quando o Isaac está na terra de Abimeleque, ele olha para Isaac e diz: tu és um bendito do... E olha para cá, tampava poço de Isaac, entupia poço de Isaac. Vocês nunca viram Isaac dizer: malditos, vagabundos, eu estou trabalhando aqui, eles vêm tapar meu poço. Quando mandaram ele embora, ele foi embora. E aonde ele chegava, que ele cavava, dava o quê? Porque crente que tem bênção, irmão, pode ter o invejoso, pode ter o língua grande, pode ter o falso, mas aonde tu chegar, tu é abençoado.